Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Jackson. Você já ouviu alguém dizer que o cristão não pode ter amizade com quem não é crente ou que deve se isolar completamente do mundo para não se contaminar? Muitos interpretam assim o texto de Salmos 1. O Salmos 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas afinal, o que significa na prática não se assentar na roda dos escarnecedores? Isso quer dizer que eu não posso conviver com pessoas que não são cristãs? Vamos entender isso à luz da Bíblia e da cosmovisão reformada. O Salmo de número 1 apresenta dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Observe a progressão do texto. Não anda no conselho dos ímpios, ou seja, uma influência intelectual. Não se detém no caminho dos pecadores, uma influência moral. E não se assenta nas rodas dos escarnecedores, uma influência espiritual e identitária. Ou seja, não se trata apenas de contato social, mas de identificação, aprovação e participação. Assentar-se significa pertencer, compartilhar valores, ou assumir uma postura, ou tomar um partido. Os escarnecedores é aquele que zombam de Deus, despreza sua palavra e rejeita a sua autoridade. Provérbios 13:20 diz: Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos sofrerá o dano. Meus irmãos, Jesus deixou isso muito claro. Isso não é isolamento social, é testemunho. Jesus diz em Mateus 5:13 e 14: Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se nós nos isolarmos completamente, como seremos sal e luz? O próprio Cristo conviveu com pecadores. Em Mateus 9:10 nos diz: E aconteceu que, estando ele à mesa na casa deste, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Jesus não foi contaminado por eles, mas Jesus os transformou. Ele não participou dos seus pecados, mas entrou na vida deles com graça, verdade e redenção. O que me admira é vermos cristãos, homens que se dizem cristãos, homens e mulheres, e são bem representados na mesa e na cadeira dos escarnecedores. E quando um cristão é cristão de verdade, quando ele se assenta junto a homens ímpios, as pessoas já olham e já até param de falar besteira, já respeitam o cristão. Mas quando você se sente as pessoas que você estão do mundo, quando você chega na roda dessas pessoas, e essas pessoas se sentem à vontade de falar coisas erradas perto de você, é porque você não tem andado como um crente. O verdadeiro sentido de não se assentar, o texto não proíbe convivência, mas conformidade. Romanos 12:2 nos diz: E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se assentar na roda dos escarnecedores significa não absorver a sua cosmovisão, não adotar os seus valores, não normalizar o pecado, não se alegrar com aquilo que Deus reprova. Efésios 5:11 diz: E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. A confissão de fé reformada nos diz sobre a santidade cristã. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 13, ensina: o que são eficazmente chamados e regenerados recebem um novo coração e um novo espírito, sendo santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e da ressurreição de Cristo. Ou seja, o cristão vive no mundo, mas não segundo o mundo. João 17,15 nos diz: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei. Meus irmãos, hoje a roda dos escarnecedores muitas vezes não está só nas ruas, mas nas redes sociais, nos conteúdos que consumimos, nas conversas que toleramos, nos ambientes que normalizam o pecado. Muitos cristãos não estão se assentando fisicamente, mas estão rindo do que Deus chama de pecado, compartilhando zombarias da fé, relativizando a verdade bíblica. Salmos 26:4 nos diz: Não me assento com homens falsos, nem frequento os dissimuladores. O cristão deve ser presença transformadora, não o espelho do mundo. Em 1 Coríntios 3,33 nos diz: As más companhias corrompem bons costumes. Meus irmãos, Jesus nos orienta em Mateus 10,16: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como pomba. Ou seja, presença, amor, testemunho, mas também prudência, santidade e vigilância espiritual. O único que jamais se assentou na roda dos escarnecedores, mas que se assentou com pecadores para salvá-los, foi Jesus Cristo. Lucas 19:10 nos diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Na cruz, Cristo se colocou no lugar dos pecadores para que nós, pecadores, pudéssemos nos assentar na roda dos justificados. Romanos 5:1 diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta para nós que fica é: onde você tem se assentado? Com quem você tem aprendido a pensar?
Quem tem moldado os seus valores? Que nós possamos ser sal e presença, luz que ilumina, testemunho que transborda e transforma, sem nos contaminarmos, sem nos conformarmos, mas vivendo para a glória de Deus. 1 Pedro 3,15 nos diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Jesus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.